Continuamos a série que iniciamos na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, sua primeira carta. Essa não foi a única carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu 2 cartas e uma terceira, que alguns acham que faz parte de alguns capítulos dentro dessa primeira carta. E uma carta que ele escreveu depois de ter visitado Corinto, depois do seu primeiro momento de existência como comunidade cristã, e perceber que haviam muitas divisões, que haviam crises de autoridade, que havia gente que vivia debaixo de uma permissividade na área de sexualidade, que não estavam levando Deus a sério. E Paulo saiu de Corinto muito magoado com a comunidade. Deus deu a capacidade no coração dele perdoar e voltar novamente para ministrar, escrever uma outra carta com recomendações e percebendo que muitos estavam mudando o seu estilo de vida depois de conhecerem a Cristo e estavam voltando novamente a viverem uma vida de santidade debaixo da autoridade do Senhor. Ele escreve essa carta também para combater e para instruir a comunidade acerca de algumas doutrinas que precisavam ser corretamente entendidas, principalmente sobre a ressurreição de Cristo. Paulo fala também sobre os dons que foram distribuídos na comunidade que precisariam ser exercidos, principalmente através do amor, e ele escreve esse hino ao amor no capítulo 13 desta sua primeira carta. Muitas questões de vida cristã que precisavam de instrução, e os cristãos que se reuniam nas casas, na comunidade de Corinto, estavam perguntando para o apóstolo para saberem como proceder em relação à comida sacrificada a ídolos ou não, a como deveriam se comportar no casamento como solteiros, qual seria a atitude deles com viúvos na comunidade e várias outras questões que vieram à tona nesta carta. A igreja de Corinto foi fundada durante a primeira visita de Paulo àquela cidade. Depois que Paulo deixou Corinto, ele escreveu uma carta que se perdeu, como eu fiz referência, 1 Coríntios 5:9 fala mais sobre isso. Em Éfeso ele escreveu uma carta dura, e quando ele estava muito preocupado e triste com o que estava acontecendo na comunidade, mas recomendando a que esses cristãos voltassem a uma vida de obediência. Paulo continua no versículo 4 do capítulo 1 dizendo: Eu sempre agradeço a meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Versículo 6. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel, versículo 9, e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, no início da sua carta, procura dar uma palavra de encorajamento aos cristãos na comunidade de Corinto. E chama a atenção desses cristãos, lembrando de que foram unidos com Cristo e que agora vivem pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós andávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Eles não conheciam o Evangelho, eles não tinham uma herança religiosa, apesar de alguns judeus novos convertidos também se reunirem nas casas, na expressão do corpo de Cristo, na comunidade de Corinto. Mas Paulo lembra que eles foram unidos por Cristo pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que vivessem agora com a dignidade por estarem partilhando a vida com Jesus Cristo. Fomos introduzidos na igreja pela ação do Espírito Santo de Deus. Fomos introduzidos no reino do céu porque Jesus Cristo fez a obra na cruz do Calvário, ressuscitou e nos deu possibilidade de acesso a Deus. E Paulo diz que essa mensagem que chegou para eles através de Cristo abriu um caminho seguro para que eles pudessem viver uma vida intensa e abundante servindo a Deus. Deus não poupou para esta igreja nenhum dom espiritual, e é isso que Paulo diz.
Vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai ajudar a que vocês fiquem firmes do Evangelho a fim de recebê-lo no dia da volta do Senhor Jesus e que vocês não teriam nesse dia nenhum sentimento de culpa. Paulo encoraja esses irmãos no versículo 9. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não esquecer que vivemos agora pela graça por meio de Jesus Cristo. Não esquecer que estamos unidos agora com Cristo Jesus. Não esquecer que fomos enriquecidos em tudo por Cristo Jesus. Deus é fiel e vai nos ajudar a perseverarmos até o fim. Deus abençoe ricamente a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.